Você com certeza já ouviu falar sobre hérnia de disco. Se não ouviu, eu te convido a ficar comigo, que hoje vou te explicar o que é uma hérnia de disco, como ela se forma e como podemos prevenir. Eu sou Leonardo Vieira, fisioterapeuta, e essa é a nossa websérie Eco Saúde. Com certeza você já ouviu falar sobre hérnia de disco ou conhece alguém com esse diagnóstico. Isso porque, estatisticamente, a metade das pessoas que sofrem de dores na coluna podem desenvolver uma hérnia de disco, também conhecida como protusão discal ou hérnia discal. A coluna vertebral conta com discos intervertebrais. Eles servem como amortecedores de impacto, que evita o contato direto e doloroso entre as vértebras. E a hérnia de disco nada mais é do que o resultado do deslocamento de um desses discos. O disco intervertebral, que se posiciona entre as vértebras, ele é composto por duas regiões. Uma camada mais externa, chamada de anel fibroso, e uma camada interna, composta por um material gelatinoso, chamado de núcleo pulposo. A fisiologia normal do disco intervertebral é ser maleável e funcionar como um amortecedor, ou seja, uma mola, sendo capaz de se comprimir quando há sobrecarga e de relaxar quando há repouso. A hérnia de disco se forma quando esse núcleo pulposo, que se move através do forame intervertebral, tocando a medula espinhal e provocando uma compressão de uma das raízes nervosas. O desgaste do anel fibroso provoca uma fissura, por onde o núcleo pulposo vai migrar, empurrando parte do disco em direção a uma das raízes nervosas. E com essa migração, se ela for suficiente, vai comprimir uma das raízes e o paciente, então, apresentará todos os sintomas da hérnia de disco. A maior parte das hérnias de disco surge na coluna lombar, principalmente entre as vértebras L4, L5 e na vértebra de L5, S1. Em segundo lugar, apresentamos as hérnias de discos cervicais e, por último, as hérnias de discos torácicas, que são muito raras. Dentre os tipos de hérnia de disco mais comum, podemos citar a hérnia de disco protusa. É o tipo mais comum, é quando o núcleo do disco permanece intacto, mas ele já perde toda a forma oval. A hérnia de disco extrusa é quando o núcleo do disco já se encontra deformado, ele fica no formato de uma gota. E por último, o tipo de hérnia de disco sequestrada é quando o núcleo está totalmente danificado e pode até mesmo se dividir em duas partes. Agora, vou falar um pouquinho quais são as causas das hérnias de disco. A predisposição genética é a causa de maior importância para a formação de hérnias discais, seguida do envelhecimento, da pouca atividade física e do tabagismo. Existem alguns fatores que favorecem a degeneração discal, que são movimentos repetitivos e sobrecarga, traumatismo, má postura, dentre outros que podem favorecer a degeneração discal. Essa patologia apresenta alguns sintomas característicos, como você vai sentir perda de sensibilidade nos braços, perda de sensibilidade nas pernas, você vai sentir fraqueza, você pode sentir dormência e muita dor. E as pessoas relatam que é uma dor chata, que não melhora, não existe posição para que essa dor passe. Agora que você já sabe o que é e como se forma a hérnia de disco, deixo aqui algumas dicas de como prevenir a hérnia de disco. O melhor método para prevenir uma hérnia de disco é praticando atividade física, porque isso vai aumentar a hidratação do seu disco. E essa movimentação frequente pode manter esses músculos firmes, os discos saudáveis e totalmente lubrificados. Mas lembre-se, não exagere em pegar peso. Outro procedimento que você pode adotar para ter uma vida sem hérnia é prestar atenção em sua postura, tanto no trabalho quanto em casa, e também investir em cadeiras, poltronas e camas ergonômicas. Com certeza lhe auxiliarão nisso.
O mais importante, desenvolva hábitos saudáveis, pois essa é de longe o método de prevenção mais eficaz. E aí, gostou desse conteúdo? Compartilhe com a gente nos comentários, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades que apresentamos por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.